Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grandioso episódio. Antes de mais nada, quero agradecer vocês que nos acompanham e graças a Deus o prodígio só cresce e os feedbacks estão sendo super importantes e positivos. A gente sempre fala da NGT, estamos no canal aberto 3.1 todo domingo, 1h da tarde. Falamos também, pedimos ajuda para que você curta e compartilhe, né, o prodígio tanto no YouTube quanto no Instagram. Falando isso, eu apresento o meu 10, meu craque, aquele que sem ele eu não entro em campo. Fala, Cezão. Fala, capitão. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E hoje, um episódio falando do quê? Formação, projeto, inclusão, ajuda e principalmente desenvolvimento dos nossos diamantes. Perfeito. Das Cezão. nossas crianças. Para falar um pouco disso, um pouco não, né? Muita coisa. Já percebi que tá no DNA dele. Tá no DNA dele. Ele é diferenciado. 10 minutos de conversa, já sei que tá no DNA dele. Ele é diferenciado, Cezão. Por Vamos favor. apresentar? Seja muito bem-vindo, Daniel. Daniel. Obrigado. Nossa, para mim é uma honra estar aqui presente com vocês, poder falar de uma área que eu amo, né? Desde sempre, eu sempre pensei e sempre quis, né, estar desenvolvendo pessoas, desenvolvendo talentos, desenvolvendo crianças, igual você falou, desenvolvendo o maior tesouro que é os filhos de vocês e também o meu, né? Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelas portas abertas. Espero poder contribuir muito com o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Tá bom? Sim, muito obrigado. sim. Com certeza vai contribuir bastante. Seja muito bem-vindo, Dani. Eu te conheço lá do Referência, Sim. né? Tem um filho craque lá. E, cara, toda vez que eu conversei com você foi muito rico, né? E por esse motivo, né, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter aceito esse convite. E uma das nossas pautas, eu até comentei, né? Chegou um pai do Referência de outra categoria e falou, pô, vocês só levam treinadores consagrados, vocês só que Só tem ali craques. todo mundo na mão, quem ele quiser, porque não leva outros treinadores? Eu falei, não, a gente já levou muita gente de times menores e de projetos também. Inclusive, esse episódio é basicamente pensando nisso, né, Dani? Boa. E assim, se apresenta, fala um pouquinho do seu projeto, né, da sua escola, Certo. que é a Capital, né, Futsal. Boa. Vamos começar assim e no decorrer a gente aumenta aí. Fechado. Meu nome é Daniel Pereira. Pessoal, eu trabalhei com futebol de campo mais ou menos aí por uns 15 anos em um clube social, que é o Paulistano, né? E aí, dentro desse período que eu fiquei lá, sempre o pessoal teve uma necessidade de curtir um pouco do benefício do futsal, que sabemos o quão, né, grandioso é esses benefícios. E aí, com essa busca, eu desenhei um projeto para alguns pais, para poder apresentar para diretorias e tudo mais. Só que aí aconteceu que politicamente não foi muito aceito. Só que assim, os pais estavam tão engajados com relação a querer que os filhos participassem também um pouco dessa evolução e desses benefícios, que aí a gente continuou. E aí daí que surgiu o projeto Futsal, né? E ele surgiu mesmo, como o nome era antes, era Projeto Futsal. E daí, tipo, começamos com poucas crianças, eram 6 crianças, mas assim, a minha ideia sempre foi de uma academia, de entregar, não era para ser um time competitivo, mas de dar para os meninos esses benefícios que os pais buscavam, né, que tudo isso que o futsal entrega para as crianças, para os seus praticantes, para que eles pudessem utilizar na escola, no próprio clube, ou aonde fosse, né? E essa continua sendo a essência do Capital, né? A nossa missão ainda ela continua sendo essa, de desenvolver, dar para o menino o melhor recurso do futsal, para que ele possa ter uma competitividade e a nível que ele definir também, tá? Então a gente não chega e fala assim, vamos te levar lá para o Barcelona, não, vamos te melhorar para que você possa executar o seu melhor do seu futebol. Você pode atingir a sua melhor performance, pode ser ela na escola, pode ser ela no clube, pode ser ela num outro clube de alto rendimento, e isso aí quem vai definir é você. Então essa foi a nossa missão e ela continua sendo, estando na nossa essência, né? Na nossa escolinha a gente ainda continua ainda com isso em pauta. Então sempre o menino ele chega, ele não sai da mesma forma como ele chegou. Isso é a certeza que a gente tem, por causa que o nosso trabalho ele é direcionado para,
né? Daí começamos a entrar também um pouquinho num âmbito mais competitivo, e com isso aí entrou a ideia do Capital, aí que veio o primeiro nome Capital. Aí transitamos de Projeto Futsal para Capital Futsal, que a gente começou a participar de alguns torneios, de alguns outros campeonatos mais voltados também para escolinhas e projetos. Ainda não estamos no nível de um altíssimo rendimento, mas o nosso foco ainda continua sendo o desenvolvimento da criança, do adolescente, na prática do futsal. Legal, Daniel. Prazer. Poxa, prazer te obrigado. Conhecer. O pouco que a gente conversou aí já divagamos sobre vários assuntos. Vários assuntos, mas legal. Até você tá aqui no projeto, eu quero mandar um abraço pro Marcelinho, lá de Santo André, Legal. Futebol feminino. Muito Fernando, Fundamento de Osasco, do Sim. Furacão, que são projetos Sim. assim, cada um do seu jeito, Cada mas um também busca, buscam desenvolver Sim. esses diamantes, são os nossos filhos aí. E eu já vou chegando. Do pouco que a gente conversou, Boa. Daniel. Os 2 pés no peito já. Isso. Duas situações, Daniel. A Certo. gente vê muito hoje essa questão que os nossos filhos estão na federação. Como você, professor de um projeto, encara hoje, sabendo que seu desenvolvimento, você tem que ver o desenvolvimento dele para jogar com alto rendimento, você falou agora, para jogar com alto rendimento. Como que você vê isso? Como que você trata isso? Uma como formador, uma como formador, uma como pedagogo, você tem que pedagogo Sim. para tratar isso dentro das crianças, e o outro como psicólogo para tratar dos pais. Essa última aí, olha, rapaz. Me conta um pouco disso, como que é esse hoje tem gente que fala muito disso do federado. Como que é na cabeça de vocês, formadores de projeto, quando vão levar isso para frente com relação à competitividade, que vai desenvolver o outro lado também? Certo. Por favor. Lógico. Ó, a gente tem sempre uma base do que tem que trabalhar. E essa base, ela não pode fugir, que é a essência da criança. A gente sempre fala, o menino que ele gosta de futebol já escolheu ele já tem a sua característica, ele já tem a sua forma. O que eu tenho que pegar é a exigência que esse esporte ele tem e colocar ou tentar agregar junto com ele. Né? Porque muitas vezes o pessoal hoje em dia, eles acabam que querendo apressar as coisas, né? E acaba que não olhando o menino como a criança que ela é, que ela está em formação, que ela ainda tem muita coisa para melhorar, que ela acham que vai chegar, tipo assim, essa xícara vai chegar aqui já está pronta e está tudo certo, mas não é assim. Né? Que ela tem ali os seus tempos bons, seus tempos ruins. Eu, como formador, a primeira base que eu tenho que ter é entender a criança. Entender, assim, quais são as necessidades dela, que ela tem ali naquele momento, e tentar sanar essas necessidades para que ela, aos poucos, ela vai subindo um pouquinho, cada vez subindo um pouquinho mais o degrau, evoluindo um pouquinho cada vez mais. Lógico que na formação é um trabalho que ela demanda tempo, né? É igual eu falei, tipo assim, muitas vezes o menino ele sai do capital, ele retorna lá na frente, mas ele não vai sair da forma como ele entrou, mas é um processo. Então, assim, entender qual que são as necessidades, entender o tempo que eu vou ter necessário para entregar para ele, isso é extremamente importante, porque assim, ninguém nasce sabendo de nada, né? Então você tem que estar respeitando os processos, respeitando os estágios maturacionais, porque a gente fala de criança, ultimamente está falando de criança de alto rendimento, mas assim, como se fosse adulto, e igual, tipo assim, e o que acontece? Aí já jogando para a última que você falou da questão dos pais. Para os meus pais, eu sempre falo para eles o seguinte, olha, você já teve a idade que seu filho tem, mas ele não tem a idade que você tem. Então não adianta você querer que ele veja as coisas pelo teu olhar, porque não tem como. Perfeito. Ele não tem essa experiência, não tem essa maturação. Entendeu? Uma vez eu vi só para cortar, eu vi uma reportagem que o cara falava que assim, a criança quando ela volta do treino com o pai é de um jeito, quando volta com o avô é de outro jeito, é de outra forma. Quando tá com o avô é uma festa no carro, aonde que for. Porque o avô, cara, ele não quer saber quantos gols ele fez, não, ele se divertiu, e aí como foi legal, não foi? O pai é tipo, você errou aquele lance lá, não dava pra você errar. Mas é a escolinha. E agora, imagina assim, esse pai na escolinha ele já cobra, e quando você subir a régua? Vai aumentando, né? E outra coisa que a gente fala, né? Quando nós tínhamos 9 anos, a gente fazia a mesma coisa que eles. Não. Nem você entendeu? Sim. Hoje a gente tem o privilégio de estar acompanhando os filhos da gente.
A gente não teve, tem muita gente de vários fatores, não teve oportunidade do pai estar acompanhando. Não. Em vez de a gente aproveitar isso de uma maneira, que essa loucura do ambiente todo. Eu acho que isso que ele fala, a gente se coloca no lugar de, pô, eu tinha 9 anos, eu fazia 8, 9 anos, eu fazia 7 anos, não fazia isso de jeito nenhum. A gente nem imaginava o que é isso. E hoje eles estão tendo recursos que também na época nós não tínhamos. Mas nós tínhamos uma liberdade. E isso, aos poucos, a gente vai estar tirando também dos nossos. Aquela liberdade de poder brincar na rua, de jogar na rua, de criar o seu estilo de jogo, né? Hoje em dia, tá, aos poucos, vai automatizando, né? E vai brecando um pouquinho essa criatividade, né? E hoje em dia, se você achar meios para que você... Porque continue... E, cara, a criança ela é muito rica e muito criativa. Muito rica e muito criativa. Meu único receio de fardar ou de rotular federado e não federado é só a questão da emergência ou da necessidade de vitórias a qualquer custo, entendeu? Porque assim, muitas vezes a pressa ali, ou os 3 pontos, muitas vezes é mais importante do que você manter o teu filho, que ele já tem uma característica, que ele já tem o dom, que ele já foi escolhido pelo futebol, entendeu? Manter ele desenvolvendo aquilo que ele tem de melhor. E lá na frente você só traz para ele, encaixa ele ali onde ele quer jogar. Mas como é essa conversa com os pais? Em relação ao resultado, em relação à evolução. A evolução. Como que é? Como que é? Muitos pais, eles entendem tranquilo. Os pais que já jogaram ou que sabem um pouquinho do processo e que acompanham os filhos aí, que é um grande detalhe, que é igual você tocou no assunto. Nós, na nossa época, nós não tínhamos os nossos pais nos acompanhando por causa que eles tinham que trabalhar, tinha um monte de rotina, era totalmente diferente. Hoje, nós podendo acompanhar os nossos filhos, hoje a gente consegue entender melhor esse processo, entendeu? Entender que ele vai demandar tempo para o nível que ele quer chegar. Agora, se o pai, se ele não consegue entender isso, aí, tipo, nós, como formadores, eu sempre explico para ele, falo, olha, o teu filho ele tem potencial para chegar aqui. Só que é o seguinte, a gente não vai pegar ele aqui e colocar ele aqui. Ele tem que passar esse processo, subir esse primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, o quinto, porque esse negócio está aqui no 6º degrau. Entendeu? E você percebe a evolução do pai referente ao futebol nesse período que ele tá junto com vocês? Sim. Eu falo a evolução, que eu falo é de olhar. O pai começa a virar técnico. Sim. E sabe qual que é o grande detalhe? É quando ele começa a querer subir de 2 em 2. Porque muitas vezes o que ele faz? Ele não tem a paciência para chegar lá, ele fala, pô, mas se subir aqui de 2 em 2, vai chegar lá, vai chegar mais rápido. Só que muitas vezes o mais rápido não é o mais eficiente. E aí, se de repente num desse aqui ele precisar voltar para o 3º degrau, ele não vivenciou o que teve ali É que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Igual a gente está participamos de um mesmo grupo, né, de times ali. O meu, ele tem um tempo. Ele tem um tempo maturacional que vai ser diferente do dele, que vai ser diferente do teu. A gente está falando de meninos da mesma idade. E assim, significa que tipo um vai chegar mais rápido que o outro, mas assim, pode ser que ambos chegam lá no Barcelona. Entendeu? 1 ano de diferença, ambos chegam no Barcelona. Mas se você entender o processo, se você dá para o menino o tempo necessário, tudo bem. Se eu pegar o meu para tentar acelerar as coisas, cara, no máximo ele vai jogar até os 15 anos. Porque vai ficar chato, ele vai ficar cansado, ele vai ficar falando, pô, toda hora. Eu não deixei ele ter tempo para adaptar-se, para ele aprender o que cada fase dessa aqui está ensinando para ele. E ter um entendimento. E ter um entendimento. Porque assim, eu sempre falo, cara, quando você tá aqui, subindo um degrau, você passou por todo esse processo, subiu de novo. Se você precisar descer, você não vai descer de novo lá para o último, porque você já vivenciou, você já sabe qual que é o caminho, como que funcionam as coisas, né? E a gente está falando, para pais, isso é extremamente importante, cara. Você entender o processo, você dar o tempo necessário para o teu filho, e você confiar que tipo assim, que ele vai chegar... É isso que eu falo, né? Eu acho que assim, o principal hoje, pro pai que eu vejo, né, da minha experiência, é você confiar aonde o seu filho está. Sim. O questionamento você tem que se questionar do que você está fazendo como pai para ajudar o seu filho. E confiar no profissional que está ali. Quando você faz isso e deixa de ouvir os outros, porque é o que é a gente como pai, o que mais
incomoda a gente, se eu posso falar, porque me incomoda, eu sei que incomoda todo mundo. E sim, porque é natural. Mas é mesmo. Às vezes você nem percebe, você fala uma coisa, depois você tem que se explicar do porquê que você está falando aquilo, não é em sentido, é construtivo e não de crítica. De crítica, mas é. E não de crítica. Se você tem uma relação, ou menos você tem uma noção, você vai fazer isso. Mas é tudo porque a gente está sempre pisando em ovos. Sim. E é um meio que não existe, existe mais a antipatia do que a empatia. A empatia está do seu lado. É. Agora, se eu estou do outro lado, eu tenho que ter antipatia com você. Sim. Está errado tudo isso. Começa com tudo isso, tá errado tudo isso, você entendeu? Sim, que eu falei pra você, cara, como eu valorizo quem é treinador. Que legal. E que tem esse dom de ser treinador, sabe? Sim. Que tem essa pedagogia com a criança, porque é um lugar que você tá, que você tem que olhar 360 graus, tudo que tá ao seu redor. É. Mas é mesmo, né? O que influencia no jogo e que não influencia no jogo, mudar o jogo, convencer a criança que ela tem que acreditar em você. É. Somos vendedores de ideias. De ideias, mas eu falo, o time campeão, sim. por quê? É. Ah, que tem um craque? Não, tem que ser todo mundo do mesmo nível, que tem vai ficar do mesmo nível, porque todo mundo tem que estar igual. Perfeito. Porque o time que joga coletivo e que compra a ideia do treinador, pelo menos o que eu enxergo, posso estar errado. Não, a linha está perfeita. Você entendeu? Porque eu acho que hoje, eu vejo na iniciação, a confiança é 90%. É 90%. Mas é. Eu acho que a gente tinha que ser mais acolhedor do que cobrador. Eu falo direto pro pessoal, e assim, ainda com essa questão dessa relação, quanto que os pais elas vão interferindo nesse processo, tem uma relação que ela é base. Então, assim, você está no jogo, tal, você está passando, se você der um assovio, por mais que tenha ali 100 pessoas, seu filho vai entender, ele vai identificar. Porque ele passa a maior parte do dia ouvindo a tua voz, entendendo a tua voz. Então isso cara, isso já é estudo, isso não é eu que estou falando. Olha, Daniel, eu tô dando risada aqui que você falou, eu vi isso aqui essa semana. Estamos no treino, vendo o treino. Eu vou dar uma subida, falei, não faz isso não, meu, você tá louco? É só pra ver se ele tá me ouvindo. Pô, cara, é direto, eu tenho disso. Vocês lá dentro tem que tratar tudo isso, né? E tratar, e o detalhe maior é que assim, não é pisar em ovos. Eu sempre tive uma relação muito, muito fácil com os meus pais, porque sempre fui muito direto. Eu nunca deixei de respaldá-los de nada, nunca deixei de dar feedback para eles de nada, mas em compensação, assim, eu tenho total autoridade para chegar para eles e falar, isso que você está fazendo está atrapalhando o teu filho. Se atrapalha o teu filho, atrapalha o time, que vai atrapalhar o outro. E o outro também vai se sentir no direito também de fazer o mesmo. E com isso aí, atrapalha o desenvolvimento da equipe como um todo. Então, assim, a gente começa pela ideia do que você atrapalha. O fato de atrapalhar vai virar aquela cadeia que vai atrapalhar no geral. Né? Então levo também eles a pensar um pouquinho antes. Tem pai que não gruda ali no alambrado ali, que falta arrebentar ele ali falando, dando instrução, vira pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, e o menino olha pra cá e não consegue prestar atenção, e o jogo tá pegado, e ele falando, só que muitas vezes ele tá falando coisas que assim totalmente desconecta do que o treinador falou, sim, passou pra ele, e muitas vezes desconecta até que a qualidade que o filho tem. Sabe assim? Porque muitas vezes a bola cai no pé do menino, o menino é muito top no 1 contra 1 e o menino tá indo pra dentro, ele fala, chata! O menino estuda de qualquer jeito, a bola vai pra linha lateral. Aí você fala, Daniel, ele ia parar na cara do gol, sabe? Daniel, tem uma coisa que eu acho que é importante, era colocar todos os pais para ficar em algum momento no banco de reserva junto com não é pro filho, para ele entender, sim, o que é ser um treinador e qual a visão de jogo. Sim. Na nossa escolinha, bom você tocou, a gente tem um trabalho que é tipo assim, o pai desce da arquibancada, o projeto é o pai desce pra quadra. Que assim, uma vez no mês, o pai desce, ele vem preparado, ele faz o treino, faz a vivência ali com o filho. Que legal. Então assim, ele participa mesmo do treino com os filhos e tudo mais. Para quê? Para que ele entender
para ele entender um pouquinho como que é essa atmosfera, que ela de dentro da quadra ela é totalmente diferente da arquibancada. A arquibancada é 100% emoção, mas lá dentro, se você for 100% emoção, muitas vezes você sai um pouquinho, que ali vai ter situações que você vai ter que estar um pouco mais racional para tomar essa decisão. E fora a vivência com os meninos, você sabe o olhar dele como tá. Você tá com a cardia, o coração tá batendo, você sabe tudo isso de longe, não vai saber. Tudo. Mas aí é só pra gente colocar aí a última coisa que eu acho que é o que mais pega, e a gente estava até comentando lá embaixo, é a questão da comparação, entendeu? Eu me comparar com você já é um erro gigantesco, porque somos pessoas totalmente diferentes, cada um tem a sua digital e ela Deus é única. Deus fez como? Sabe? Então, assim, nem gêmeos é igual. Sim. Pode ser de fisionomia. Pode ser de fisionomia. Temperamento é totalmente diferente. E aí, o que acontece? Tem muito disso. Tipo assim, mas você viu aquele 10 lá? Aquele 10 é diferente. Aquele 10 lá jogou pra caramba. Aquele 10 lá fez o jogo, resolveu o jogo pra eles. Mas o cara ele não quer saber do 10. Entendeu? Muitas vezes o filho só quer que ele olhe pra você, você tá com o dedão assim pra cima e tá tudo certo. Ele não quer que você faça um feedback do jogo, porque ele já sabe o que tá acontecendo no jogo. Ele sabe se tá ganhando, se tá perdendo. Ele sabe se tá jogando bem, se tá jogando mal. Então assim, ele não precisa de mais um dedo apontando para aumentar aquele sentimento que ele já está tendo com relação ao que foi o jogo, ao que é o processo, ao que é que ele está aprendendo. Né? Eu tenho pais, depois eu fui e brequei ele. Ele terminava o treino, terminava a aula, ele descia, pegava uma bola, pegava o filho e falava, você tem que chutar a bola assim pro gol, tem que chutar a bola assim pro gol, chutar a bola assim pro gol. E enquanto isso a gente estava desenvolvendo no menino um trabalho de equilíbrio, que ele tinha um déficit de equilíbrio gigantesco, que ele não conseguia ficar com um pé só. Então assim, aí depois eu fui deixando para ver qual que era a ideia. Até um dia que eu cheguei e falei para ele, falei assim, meu amigo, é o seguinte, se você quiser dar o treino pro seu filho, fique à vontade, né? Pode ir, mas assim, não vem desconstruindo aquilo que a gente está construindo. Ou você confia no trabalho, ou então a mesma porta que você entrou, você pode sair por ela, não fecha, ela vai estar sempre aberta, entendeu? Porque assim, são olhares diferentes, e a pressa, ela está exatamente nisso. Então assim, a gente olha, vê o que você está precisando. Mas por que você não está conseguindo fazer um passe? Será porque é só o gesto técnico? Será que não tem alguma coisa motora? Será que não está faltando ali um tônus, alguma coisa que está te dando mais de dificuldade para realizar? Não. Aí muitas vezes o cara fala assim, não consegue dar um passe, a moleque é muito ruim. Mas não é só sobre isso, né? É por isso que eu falo, na formação a gente tem que olhar a criança como um todo. E se eu não tiver esse feeling, se eu não tiver esse amor para isso, cara, vai ficar difícil. O Daniel, você hoje é um pai, né, de um excelente jogador que joga em alto rendimento, né, joga no Referência, que é um time hoje, né, muito bom. Eu acho que nós temos lá um elenco, né, Sim. muito bom. E você tem esses dois lados, né, porque você é pai do alto rendimento, só que você é um professor, Sim. né? Do projeto, da escolinha, sim, enfim, personal, tudo que você faz. Como você hoje relaciona, Daniel, a questão realmente do momento teoricamente certo entre eu vou tirar meu filho de uma escolinha e vou federar o meu filho, né? Vou tentar federar o meu filho, vou tentar subir um degrau. Como você avalia, tendo hoje a experiência de pai no alto rendimento e de professor de projeto, para que você fale, olha, esse menino aqui, para a escolinha, ele já está num nível muito acima. Sim. Você precisa avançar. Sim. Ou não, olha, se você avançar agora, talvez você vai ter um problema, porque não é o momento ideal. Você consegue enxergar isso, sentir isso? Sim. E qual é a dica para os pais para que a gente não tenha a ansiedade de talvez sair de um projeto, de uma escolinha que está desenvolvendo o nosso filho, para passar por toda a questão do alto rendimento, que ali é outro jogo, é outra vida, enfim. Sim. Não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta. Sim, assim, é muito simples, tá? Muitas vezes e é uma coisa bem legal de se perguntar, porque o que acontece? É nível de competitividade. Então, muitas vezes, você está numa escolinha X, e o nível de competitividade dela é muito baixo.
Então, assim, a competição traz isso. Então, por isso que a minha escolinha, que até então, antes ela não participava de competição, precisava entender qual que era o nível que estávamos competitivamente. Para quê? Para ver até onde a gente tem que entregar os meninos. A federação, eu tenho a vivência pelo meu filho ali participando e tudo mais. Então, eu sei que nível que ela está. A minha escolinha é o nível que ela está, mas o nível de meninos que eu tenho que preparar se caso esse menino queira jogar uma federação. Né? E aí eu sento e falo pro pai, falo assim, olha, precisa disso e disso e disso. O que acontece? Eu sempre falo pro pessoal, principalmente pros nossos professores. Primeiro, o menino ele vai ser o melhor na escolinha, né? Então, como se fosse ali, o melhor do bairro, depois ali o melhor da região, depois o melhor das proximidades, da zona toda ali, depois o melhor do estado, o melhor do Brasil, aí para ganhar o mundo. É simples, cara. Se você vê que ele não consegue jogar mais no mesmo nível dos meninos da idade, ele está destoando muito, ele tem que ficar jogando com os meninos de 12, 13, 14 anos, mesmo ele tendo 10, cara, ele não está mais naquela realidade da escolinha. Ele tem que procurar um time um nível acima. Ah, mas tem uma escolinha melhor ali, que é mais competitiva. Pode ser que ele vá lá, 3 meses depois ele já se adaptou, ele já entregou, porque aquele cenário ele não é mais um cenário dificultoso para ele, e aí ele continua de novo subindo. Então já mostra para você que esse menino já tem um nível de acima, de um time mais competitivo. E aí sim, como pai, você tem que ficar vendo, você tem que ficar atento. Poxa vida, o meu, tipo assim, quando ele vai no capital, ele adora ir lá. Ele adora ir lá, porque tipo assim, lá ele brinca, ele acha os passes, ele se diverte. Onde está a origem. É isso aí. Ele adora. Vai buscar sim, mas assim, ele jogar com os meninos da idade, não dá. Assim, pensando em questão de competitividade. Agora, para ele brincar, para ele curtir, para ele jogar, eu deixo, porque muitas vezes os meninos eles precisam disso. Não é só tomar porrada. Entendeu? Muitas vezes o teu filho, ele é craque. Ele precisa jogar com os meninos da idade para ele gerar nele essa autonomia de um dia ou outro, ele ser um craque. Confiança. Confiança, porque senão o que acontece? Eu só entrego pro menino a questão da porrada. Não, jogou no sub-10. Não, é o melhor do 10, então joga ele lá pro 12. Aí o menino tá apanhando, mas, cara, é da essência dele. Ele vai driblar 1, driblar 2, vai estar apanhando, não vai estar tendo um desafio real, né? Porque é muitos anos acima, então é força, é totalmente discrepante. E muitas vezes a gente acha que isso aí tá elevando o nível de competitividade da criança. Mas esse assim, é o efeito liquidificador. É que é legal meu filho jogar uma categoria, 2 categorias acima. Ele é craque, ele é o melhor da categoria. Você gosta de apanhar? Não. Não. Mas é. E o pai não faz essa questão. Entendeu? Quando a gente falou no começo que tipo assim, mas eu já tive aquela idade. Com 10 anos a gente gostava de ficar apanhando dos moleques mais velhos? Não. Cara, a gente gostava de ficar ali com a nossa turma, a turma da mesma idade. A gente não tinha problema com a turma mais velha, porque assim, quando a turma mais velha chegava, o nosso também acabava, a gente já saía. Mas um ou outro sempre jogou. Sempre foi legal? Sempre foi legal. Mas assim, a gente está falando de uma situação onde era comum, né? E era mais tranquila. Era natural. Que os meninos mais velhos davam até um boi pra gente. Sabe? Gostava de ver. Vou pegar leve, a molequinha. Gostava de ver. Gostava de quantas vezes a gente tinha vivência dos meninos mais novos, que eram extremamente habilidosos, jogando com a gente e falava, pô, que da hora, meu, esse menino vai longe. Agora tá ao contrário. O menino mais velho, ele não quer tomar um rolinho do menino mais novo. Ele vai sentar o pau. Ele vai chegar lá na frente, ele vai disputar com ele. Sabe? É mais fácil eu dar uma pegada nele aqui. E aí, tipo assim, mas o detalhe maior que o pessoal fala assim, tem que aprender a apanhar, Cara, eu acho que tem que aprender a jogar. Sim. Tem que aprender o que é a essência do jogo, o que é do jogo, o que não é do jogo. A falta faz parte, todas essas questões fazem parte. Mas assim, a porradaria, ela não faz parte do... É o casco. Da casca. Da casca. Vai virar uma tartaruga ninja. Da casca na língua. Daí chega todo estourado, não quer mais saber, porque ele vai achar que aquilo vai ser a única realidade que ele vai ter do futebol. Aí quando chega com 15 anos, o moleque não quer nem saber mais de bola. Mais jogar.
que ele ficou 3 anos só tomando porrada, criando casca, criando casca, criando casca. Que casca que criou? Você entendeu? Daniel, vou fazer aqui, gente, graças a Deus tem alguns patrocinadores, né, que nos ajudam. Legal. Top. Toma uma aguinha. Boa. E depois de passar do patrocinador, eu quero abordar com você e ver se você topa um desafio que eu vim pensando, né? E eu vou te explicar daqui a pouquinho, mas antes, Fechado. Vamos falar aqui, né, Cezão? Bora. De quem nos ajuda aí nessa caminhada que é difícil, né? Nada é fácil. Estamos criando casca. Casca. SH Prime, Cezão. Você, Daniel, que tem aí 22 imóveis, né? É um homem de negócio. E você, pai e mãe, família que nos assiste, se quiser alugar, comprar, vender, administrar imóveis, entre em contato com a SH Prime. É um trabalho excelente. Está em todas as regiões de São Paulo, mais de 6 unidades hoje. Mais de 50 mil imóveis, Cezão. 50 mil imóveis. Que eles cuidam. Então, isso aí, Daniel. Nossa. Coloca um dos 4 que você tem aí pra SH que vai cuidar. Muito bom. Isso aí. Nosso próximo patrocinador, apoiador, amigo, Power Brain. Então também você que procura um treinamento específico, com pessoas individualizado, gabaritadas, professores de fisioterapia. Sim. Aí é professor. É nível, alto nível. É alto nível. Alto nível. Também entre em contato com a Power, que é fantástico, pessoas assim sensacionais. E hoje estamos aí com esse projeto Prodígios de Power Brain, que com certeza é um sucesso. Então, entre em contato com eles. Voltando, Dani, me deu uma ideia, cara. E eu sou de ideia. Quando eu tive a ideia dos prodígios, ela surgiu, falo que Deus me deu, né? Quase do nada. E eu tenho algumas, geralmente aí, não, infelizmente, não regularmente. Gostaria de ter mais. Mas eu quero ver se você topa. Se você tem um menino, e aí a gente vai... Você, né, vai identificar um menino que é do seu projeto, é da sua escolinha, que ainda não está em nenhum clube. Hoje, o Prodígio ele tem uma rede de apoio, né, um network, trazendo essa palavra, né, que ficou aí conhecida. E nós queremos ajudar também meninos e famílias. Legal. E a gente já faz isso, né, Cezão? Mas de uma forma não divulgada. Poxa, Prodígio, não consegue ajudar meu filho a entrar em uma avaliação? Talvez, né, conversar com o treinador, falar com os empresários, que já passaram tantas empresas aqui grandiosas. Enfim, o que você acha, se você toparia encontrar um menino do seu projeto e os prodígios, aqui Cezão e Henrique, a gente vai tentar de alguma forma apoiar este garoto para que ele faça uma avaliação muito bem feita, com respeito. E a gente vai falar com esse profissional, né? Até para entender o processo. Até para entender. O processo. A gente vai filmar isso, vai filmar o passo a passo, desde ele treinando na escola, no projeto. Depois, se possível, ele participando da avaliação, se não der para filmar, tá tudo bem. E o final. E o final, a gente vai tentar um feedback, se for positivo ou negativo, do professor, né? Ali, do treinador, deste clube. E hoje a gente tem essa entrada, né, Cezão? Graças a Deus aí, pelo que a gente vem construindo, né? Mas eu queria te fazer esse convite e entender o que você acha. Se você acha interessante. Muito interessante. Primeiro pelo seguinte, porque entra naquilo que eu estava falando para vocês lá no começo, né? Que a nossa missão era exatamente desenvolver os nossos alunos para colocá-los a níveis do futebol, do futsal, que eles escolherem estar participando. Então, poxa vida, isso aí para mim olha, uma realização, igual você falou, de um sonho também, para poder ver que nível que também estamos de conteúdo, que nível de assunto que estamos entregando para os nossos alunos. Meu, é fundamental. Eu topo, tô dentro, desafio aceito. Desafio aceito. Não vou nem achar que é um desafio, eu acho que é um propósito mesmo, porque assim, tá na nossa essência de formador, é de entregar o melhor. Então assim, e se você chega para mim e fala, cara, olha, pegar um menino que tem condições, você conseguir levá-lo para um outro patamar, para um outro nível, você não está trabalhando só com o teu sonho, você está trabalhando com o sonho do menino também, que é o sonho de ser jogador. E posso só dar um recado pro pai? Assim, porque muitas vezes o pai fala assim, meu, o sonho de ser jogador é teu. Cara, mas o filho é nosso sonho.
Então, assim, o nosso sonho é que ele se dê bem. Então, assim, faz parte também da gente falar que o sonho do cara de ser jogador também é nosso, entendeu? Mas, assim, qual que tem coisa maior ainda, né? Que é o sonho dele ser feliz é nosso, entendeu? Então, assim, pai, não tenha vergonha de falar que você tá compactuando com o teu filho dele ser jogador, entendeu? Dele ir além. Então, assim, isso que você tá me dando, não vou lhe falar nem que é um desafio, é uma oportunidade, tá? Para que a nossa escolinha, para que o nosso projeto, ele consiga mostrar um pouco do trabalho que é executado, de dar essa sustentação para o menino ele chegar onde ele quer chegar. Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades dos projetos, né? Sim, sim. De valorizar o trabalho que vocês fazem. Sim, sim. Você tá com a Capital há quanto tempo? Tô com ela desde 2017. Desde 2017. Agora eu vou fazer uma pergunta rápida para você. Certo. Quantos meninos começaram na Capital com você? Quantos estão em outros lugares, pararam de jogar, mas que estão em clubes? Quantos? A começar pelo seu filho. Tem o meu, aí tem mais uns 4 meninos que estão assim nesse alto rendimento, né? Num altíssimo rendimento. Tem alguns que eles estão voltando a buscar questões de faculdade, que ela também é a nossa ideia de preparação, ela não esbarra aí. Então os meninos, depois que ele chega no 15, a gente já começa a fazer um trabalho com eles já voltado para faculdades americanas, ou até mesmo aqui de São Paulo mesmo. Então não tem dessa, né? Mas aí a gente sempre tenta dar para eles a continuidade. O que vem a ser essa questão da continuidade? É dar para eles entenderem que o jogar futebol, ela tá além se você vai jogar numa série A, se vai jogar numa série B, mas você pode estar indo para os Estados Unidos fazer uma faculdade, fazer um high school, entendeu? Jogar um futebol de altíssimo nível, porque lá tem centros de treinamento. Se vocês observarem agora, tem os times brasileiros que estão fazendo a preparação em faculdades americanas, e assim, o centro de treinamento lá muitas vezes é muito melhor do que de alguns que a gente encontra aqui. Eu acho que é legal trazer esse universo, porque se coloca muito o ganhar e perder, mas de trazer essa formação de que tem um mundo tão grande ao redor disso, tem um universo que pode ser explorado, né? Explorado. Eu acho que isso é importante, principalmente de você valorizar esses meninos que saíram de lá, que vão ser a inspiração para quem está chegando. Essa é a sua referência. E não a referência de jogar um torneio e de ganhar de um time federado, de perder de um time federado. Não é essa a essência. Tá além, né? Tá muito que além. Acho que o perder e ganhar faz parte, não é isso? Ô Daniel, deixa eu pegar esse gancho, Cezão e Daniel. Eu tenho um cliente que inclusive virou um amigo, né? E ele é classe alta. Uma realidade bem alta. E, cara, ele tem um filho muito talentoso, né? E com 16 anos, o menino teve uma oportunidade, logo após a pandemia, de assinar o primeiro contrato com o Santos. E esse meu cliente / amigo, ele não queria que o filho dele fosse jogador de futebol de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que é legal contar essa história, porque vai esbarrar no que você disse sobre universidade. E aí, ele não deixou assinar, e ele falou o seguinte: o menino tinha 16 anos, você vai para os Estados Unidos, você vai fazer acabar o ensino médio nos Estados Unidos, em paralelo você vai jogar o futebol lá, acabando o ensino médio você vai para a universidade. Vou resumir, o menino acabou o ensino médio, entrou na faculdade já com bolsa, não de 100%, mas foi uma bolsa elevada em uma das principais faculdades americanas. Hoje, esse menino é meu cliente, ele é jogador profissional nos Estados Unidos, ele está terminando a segunda faculdade, tá terminando, ele foi draftado, então, para um time profissional quando estava na universidade, que é igualzinho a NBA, então é um assunto legal pra gente tratar, porque tem muito pai que não conhece isso. E é muito bom. Óbvio que muita gente não vai ter condição, mas é uma porta que se abre, porque o que ele falou pra mim: Henrique, meu filho, se ele não for jogador, hoje eu tenho uma grande empresa, hoje financeiramente eu não preciso de mais nada, e eu quero que ele toque. Se ele voltar de lá com inglês fluente, que vai voltar, não tem graduado, e for cuidar da empresa, perfeito. Objetivo alcançado. Ele conseguiu tudo isso, ele já tá, ele tem o inglês, ele já está indo para a segunda graduação, e hoje ele é jogador profissional ganhando em dólar, que é um salário muito bom.
E você me disse que você cuida, você faz essa parte Sim. também de preparação, Sim, né? sim. Se você puder falar um pouquinho mais, que eu acho que tem muito pai que ou tem essa curiosidade ou nem sabe esse Nem universo. sabe, é que assim, o futebol, principalmente o americano, eles adoram muito dessa preparação física. E teve uma época, ainda como funcionário do Paulistano, que tinha 2 meninos que eu iniciei um trabalho de personal com eles, porque eles estavam visando o high school e já em cima disso, eles lá já tinha um TAF para eles muito forte, muito forte. Eu sempre gostei da preparação física americana. Depois a gente até entra nessa aí, porque é uma outra base, a escola russa, a escola americana, mas eu sempre tive um gosto muito maior pela escola americana. E aí, em contrapartida, já tinha meninos que já tinham ido para lá, que quando voltava já me procurava para fazer um trabalho específico. E, em cima disso, a gente comecei a ter conversar com o Carlinhos, que é meu coordenador, falei assim, cara, a gente precisa direcionar um pouquinho mais, né? Ver o que tá precisando, o que tem, o que falta para esse menino estar chegando, né? encaixar todos os assuntos, todas as necessidades, tirar todo o que está de dificuldade, para que prepare para que eles cheguem lá e cheguem bem. Então, assim, e em cima disso aí, os meninos começaram a ir bem, segurar bem a bronca lá, passar no staff assim, com sobra, e isso dá para eles uma minutagem maior, né? Porque muitas vezes chega lá, o pessoal fala assim, esse aí vai ficar esbarrado só no talento, mas não gosta da parte física. Mas os meninos chegavam lá com outra situação, com outra mentalidade. Né? Que é assim, igual esse pai aí, ele foi o gestor da carreira do filho. E é isso que a gente precisa como pai, é ser o gestor da carreira do filho. Em que sentido? Entender, cara. Entender quais são as possibilidades. De repente, esse menino aí com o primeiro contrato no Santos, mas ele ia fazer igual um monte de outros meninos, entendeu? Que ia acabar num clube na Série D, ali tipo, vendendo almoço para comprar a janta, entendeu? Só nessa brincadeira aí ele economizou mais de R$500 mil, né? Ou então deu pro filho mais de R$500 mil, né? Porque olha só a formação que você entregou. Então, assim, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer essa parte de preparação, atrelar essa preparação às empresas que já fazem. A gente não vai estar pegando o menino e levando, não, a gente prepara e porque já tem empresas que já sabem como que faz isso e faz com maestria. Então a nossa ideia é preparar esse menino que tem a vontade, que tem o sonho de ir para lá, dar para ele todo esse suporte para que ele chegue lá, a parte disso não seja um grande divisor de água para ele. Porque assim, bola os meninos têm, entendeu? Mas chega lá, o esporte é totalmente a parte física lá que é um grande divisor. Igual eu sempre via os meninos falando, puxa vida, cara, tô perdido, porque eu vou ter que fazer esse TAF aqui, não tem como, ela é surreal. Só que aí você vai... O americano dá muita ênfase nisso, né? A cultura deles é isso. A cultura deles é muito isso que eles são bons. São bons. E aí, tipo assim, mas os nossos, eles são bons, cara. Aí você pega e você vai fracionando, você vai entregando esse recurso pro menino, quando ele menos vê, ele tá fazendo abaixo do que aquilo. E aí ele começa a entender, porque tipo assim, é que a gente potencializa muito, muito, muito de fora. Potencializamos e potencializamos mesmo. E assim, tipo, aquilo lá não dá pra gente. Mas dá pra fazer. O que você tá falando eu vejo com a minha filha na natação, cara. Que é um esporte totalmente diferente do futebol. E ela com 11 anos, mas é um negócio... a natação é mais ainda essa questão, né? Essa questão física e mental. Sim, né? Muito, muito, muito. Esses esportes individualizados, eles exigem de você um contra um gigantesco, entendeu? Então assim, você tem que estar a sua melhor versão a cada manhã e a cada tarde, a cada noite, sabe assim, girou os 24 horas, você já tem que levantar na sua melhor versão. Muitas vezes ela não te dá o espaço daquele dia que você fala assim, poxa, hoje eu tô numa bad danada. Não te dá, não tem como. Tem que voltar. Não dá pra dar migué. Não dá, no futebol se você... Não, falou, hoje eu vou deixar alguém correr pra mim aí. No futebol você até consegue, tipo assim, você fala, poxa, mano, hoje eu vou... Vou nem pegar na bola. Vai ela na natação querer cair na piscina pra fazer só o baixo dela. Não dá, cara. Antes eu sempre ouvia eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de ler também.
E aí sempre e pegava relações do esporte individual, questões de mentalidades, para trazer um pouquinho para o coletivo, o que esse cara tira de experiência, como que ele fez para chegar no nível que ele está, quais que foram os processos que ele teve que enfrentar para poder chegar onde ele chegou. O Phelps, aí você vê o Phelps, você vê o Bolt, os caras sempre trabalhou abaixo da linha de recorde. Ou seja, porque eles sabiam que quando chegasse na competição, cara, ali o que ele fizesse de melhor, cara, já estava bem. Mas ele sabia que ele não ia bater o recorde, porque a atmosfera era totalmente diferente, era outra coisa. Uma coisa é você tá ali solo, entendeu? Tá ali solo. Outra coisa é quando você já tá na competição, já tá naquela atmosfera. O fator muda tudo. Muda tudo. E agora, como que você vai treinar esse fator competição, vai trazer essa intensidade pro seu treino? Entendeu? Como que você tem que buscar esse mental forte todo o tempo? É o que você está falando. Eu vejo hoje que a grande dificuldade hoje da constância para a iniciação é o menino que entende que muitas vezes eu percebo, posso estar falando uma besteira, que o adversário, o menino, ele acha que é fácil, eles se perdem nisso. E não no intuito do adversário, de que eles têm que ter uma constância, de ter esse entendimento de jogo e jogar do mesmo jeito, sempre com qualquer um. Sim, sim. Mas aí entra esses outros fatores, que é o psicológico, de achar que já é todas essas coisas que influenciam. Que vai influenciando. E vou te falar, aí tipo assim, como você vai fazer esse preparo mental, você vai dar para os seus alunos, vamos dar para os nossos alunos essa questão da confiança, de trabalhar, de entender, de olhar para dentro de si, ver capacidades. Isso é extremamente importante. Daniel, felizmente tudo que é bom eu falo aqui que dura pouco, né? Estamos indo pro final do final, Cezão. Você acredita? Já? Como já, assim? Cezão, é rápido demais. Mas quero deixar, Daniel, comecei a falar agora que esquentou. Agora que esquentou, passa rápido, não passa? Pô, muito rápido. Na hora que esquenta a resenha fica boa, Desculpa, né? nem deixei você falar, né? Só eu falei. Mas eu não sou nada, quem eu sou? Você tem que falar. Eu sou um pai meia boca aí, não sou nada demais. Eu quero ouvir você, que é um monstro aí da parte do esporte. Daniel, fala um pouquinho, quem que nos assiste, que queira conhecer a capital, região, enfim, esse espaço. Vende seu peixe. Vende seu peixe, porque eu sei que esse peixe, ele já está bem dentro do prodígio, tá chegando aí, né? Boa, bem. Tá chegando aí como... Isso, daqui a pouco vamos chegar vamos mais chegar tudo, aí né? como, né, um apoiador nosso e boa. com esse projeto desse menino, legal. que a gente vai fazer Legal. vamos fazer uma novela aí, Vamos né, sim. com capítulos, vai ficar, eu acho que muito bacana, vai criar, assim, uma... curiosidade em muita gente. Legal. E tomara que a gente escolha alguém que dê certo, né? Se não der também, a gente tenta é, outro e vai tentando, sim. mas vale a pena. Mas fala um pouquinho, vende o seu peixe, Poxa. porque o seu trabalho ele é fantástico. Quem te conhece sabe da referência. Esse espaço é seu. Obrigado. Pessoal que está a fim de fazer uma aula teste, o Capital Futsal ele fica na Rua Pamplona, 16162, tá? Que é da área esportes. Fica do lado do Shopping Pamplona. Vai lá, vai fazer uma aula teste, vai conhecer, vai ver se faz sentido para vocês. Eu sempre falo, a aula ela não pode ser mais uma aula. Ela tem que fazer sentido para quem está participando. Então, assim, sempre quando os meninos vão lá fazer a aula, eu sempre falo para eles, fez sentido para você? Você acha que vamos conseguir te ajudar no que você precisa? Ele fala, fiz. Aí eu falo, então beleza. Ah, não, ainda não fez sentido ainda. Faz mais uma aula, vê que é, até ela fazer, porque tem que fazer sentido, porque é um investimento, tudo é um investimento, né? E assim, um investimento no nosso maior bem, eu falo porque também invisto no meu, cara, não tem preço, não é cifras, né? Não é cifras, é investimento a longo prazo. Então vai lá nos conhecer, tá? Vai estar lá o Daniel, que sou eu, vai estar o professor Carlinhos, o professor Fábio, o professor Henrique, o Alas, o professor Dodô, vai estar todos lá de braços abertos para abraçar vocês e quem sabe, né, ser um dos nossos novos alunos, tá bom? É isso aí, Cezão.
Daniel, simpatia. Daniel, É gente boa, não é? Gente Eu boa. falei pra você, você falou, eu vou Daniel, levar um cara simpatia. sensacional pro Fazer um nosso brinde prodígio, aqui. um brinde. Fazer Olha, um brinde aqui. Meu amigo, que seja o Pra início nós. aí de um relacionamento da capital com o prodígio. Obrigado por Muito tudo. prazer te conhecer e conhecer a sua história aí. Só Eu- um pouquinho, vou Eu que conhecer mais agradeço. ainda. Eu que agradeço a todos vocês pelas portas abertas para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado, tá? Aí, senhoras e senhores, Daniel. Daniel. Obrigado, prodígios. Obrigado.